Olá, seja bem-vindo a mais um estudo de revisão do tema da lição da Escola Sabatina dessa semana. Eu agradeço a você por estar nos acompanhando nesse canal e peço que você recomende, compartilhe e contribua também com a sua leitura, com a sua compreensão e aprendizado da lição, deixando o seu recado aqui nos comentários do nosso site, tá bom? Lembrando também que você pode acessar a lição e baixá-la em PowerPoint, ou mesmo em PDF, ou Keynote, no site classebiblica.com. A lição dessa semana ela tem como título a própria temática da lição do trimestre, que é o cuidado para com os pequeninos irmãos. A proposta que temos para a revisão da lição nessa semana está ligada a uma sequência normal da lição a partir de domingo até quinta-feira. Não temos aqui nenhuma proposta diferenciada, até porque os temas de cada dia eles são bem diferentes entre si. Embora tenha mesmo pano de fundo, eles são relatos diferentes da história. Mas eu destaco aqui, no verso áureo, algo que precisamos pensar e avaliar. O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, se você pensar nesse texto e na aplicação dele como um rei disfarçado de mendigo, talvez a sua visão e percepção de ajudar alguém possa mudar de perspectiva. Sempre que você observar um necessitado, veja nele um rei disfarçado. O fato é que esse rei representa Cristo. O que é que eu aprendi na lição dessa semana? Se eu pudesse resumir em um tema só, seria: o nosso maior desafio de missão assistencial é olhar para o necessitado e enxergar Cristo, e não um mendigo. Ver um rei e não um pedinte. E a pergunta que eu faço para mim mesmo nessa reflexão da revisão é: como eu trataria um rei? Se você conseguir colocar essa abordagem na classe dessa semana, eu penso que a lição será de grande proveito, considerando a reflexão profunda que ela vai provocar na vida de cada crente. Como você trataria um rei? Busque enxergar Cristo em um necessitado, não apenas a figura de um mendigo. Pronto, essa é a essência da lição dessa semana, tá? E a partir daí, você pode desenvolver os demais temas de domingo a quinta-feira. A partir de domingo, por exemplo, ela nos convida a pensar na nossa responsabilidade como alguém que pode influenciar, sendo sal ou sendo luz. E a pergunta de domingo ela precisa ser analisada e respondida. Quais são as características comuns desses valores aqui apresentados? Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos, os injuriados. Qual é a característica comum dessas pessoas descritas? Explore isso aí na lição, ouça as respostas da classe, tá? Na lição de segunda-feira, a regra áurea, eu achei extraordinário, porque o grande drama de ajudar alguém, hoje necessitado, é o medo de ser enganado por ela. E eu já passei por diversos conflitos nessa circunstância. Nessa semana mesmo, eu passei por situação assim que me fez refletir como é que eu posso distinguir entre aquele enganador, o aproveitador e o necessitado. Mas aí essa lição está me fazendo entender que o foco não é isso, eu preciso mudar o foco. Especialmente esse texto de Mateus 7,12, a pergunta que eu quero fazer nessa lição de segunda-feira me ajuda a entender que o foco não é a pessoa, o foco sou eu. Como eu gostaria de ser tratado? Talvez a gente fique olhando se a pessoa merece, o próximo merece ou não ser bem tratado, bem atendido ou mal atendido, sei lá, a gente tem nossa escala de valor. Para não cairmos no risco de cometer o mal, pensemos no bem que gostaríamos de receber. Esse é o grande feeling da lição dessa segunda-feira. É o fio de ouro da lição de segunda-feira. De que maneira você pode fazer o que ele ordenou partindo dessa perspectiva? Como você gostaria de ser tratado? Irmãos de Deus, eu acho que a partir daí você consegue fazer muita coisa boa. Porque a sabedoria de Deus faz com que a gente pense em nós mesmos para alcançar o próximo.
é quase que o antídoto para o veneno do egoísmo. Terça-feira, o bom samaritano. Essa história é extraordinária, bem conhecida. Eu não vou aqui revisá-la, eu quero apenas destacar pontos importantes que você pode explorar nessa lição. Primeiro deles, quem sou no relato? Faça a classe pensar sobre isso. Eu sou o sacerdote, o levita ou o samaritano? O que todo mundo quer ser é o samaritano, mas o que de fato nós somos? A pergunta feita pelo necessitado é: quem é o meu próximo? Essa pergunta não é feita pelo que auxilia, pelo que ajuda. Mude a sua perspectiva. Imagine você na estrada, acidentado, esperando alguém para ajudar. Essa é a pergunta que você faria. Quem é o meu próximo? É essa pergunta que qualquer pedinte, qualquer necessitado na rua ou em qualquer outro lugar pode estar fazendo hoje, enquanto você passa pelas ruas da cidade, enquanto você passa por ele. Talvez essa pergunta precise ser respondida por você. Eu sou o próximo dele? Quarta-feira. O perigo de você trabalhar o tema de quarta-feira é entrar na questão doutrinária e se perder na essência da mensagem que a parábola do rico e Lázaro apresenta. Okay? Então, não tente trabalhar o texto em si, a sua exegese, vá direto para a essência da lição. O que é que temos nessa lição aqui de quarta-feira, o rico e o Lázaro? Quais são as semelhanças e diferenças entre essas duas histórias? As duas histórias apresentadas, você precisa ler e tratar delas na lição da classe, citá-las, né? Lucas 16 e Lucas 12. Veja, o que é que eu destaco como semelhança? O acúmulo de riquezas. A questão é, aonde eu estou acumulando as riquezas? Na terra ou no céu? Porque isso fará a diferença. E o destino final apresenta exatamente a diferença entre essas duas histórias. Quem acumula tesouros na terra terá um destino. Quem acumula tesouros no céu terá outro destino. E essas duas histórias me ensinam a entender Mateus 6,33, que é um texto clássico do Sermão do Monte. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, busco primeiro Deus e Deus cuidará de mim. Se você compreender a prioridade na sua vida, você perceberá que terá sempre alguém cuidando de você. Finalmente, a lição de quinta-feira, ela aborda o tema inicial que eu coloquei. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Esse é o tema, é a essência da lição dessa semana. O que Jesus disse dessa passagem? Porque esse texto não trata de salvação pelas obras. Explore um pouco esse tema com a sua unidade de ação, mas não deixe de ler essa passagem de Mateus 25, porque no final da história isso fará diferença no nosso destino, ok? Conclusão, como você aplicaria a temática de fé e obras nesse texto? Lembre que o cidadão do reino tem um modo de vida diferente do cidadão na terra. E você, é cidadão de qual reino? Dos céus ou da terra? Que Deus te abençoe a fazer uma escolha, não pela conveniência da resposta, mas pelo comprometimento do seu testemunho. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana, um bom estudo e até o nosso próximo encontro.